Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e hoje a gente vai falar das minhas 17 leituras do mês de fevereiro. Mas se engana quem acha que esse vai ser um vídeo feliz com ótimas leituras, porque fevereiro me trouxe muitas bombas. Sério, foi um mês muito difícil, que eu nem sei como que eu consegui ler tanto, porque, né, eu li 17 livros, então, assim, bastante coisa. Porque a cada livro que eu lia, eu pensava, vou entrar em ressaca literária, porque não tô aguentando. E aí foi uma sequência de vários livros ruins, um atrás do outro. Teve alguns, de fato, muito ruins, vocês vão ver, mas teve muitos que foram, tipo, livros ok, sabe? Que a gente lê e não acrescenta de fato alguma coisa, a gente não leva no coração pro resto da vida. Então eu tô precisando de leituras que me impactem de fato, sabe? Que eu fique com o coração transbordando de alegria. Isso não aconteceu em fevereiro. Porém, no início do mês, eu até comecei o mês com uma grande esperança de que as coisas iam ser muito boas. Por quê? Porque eu comecei, né, fevereiro lendo Nasci para Brilhar, da Lila Lee. E eu amei essa história. Eu dei 5 estrelas para esse livrinho daqui. Foi um livro que eu me diverti, foi um livro que eu senti raiva, foi um livro que eu fiquei super emocionado. Até caiu, de fato, algumas lágrimas aqui. Foi um livro que me despertou alguns gatilhos. Foi um livro que eu vibrei horrores para as coisas darem certo, sabe? Assim, é o pacote completo. E olha que eu peguei sem muita expectativa, porque eu acho essa capa meio brega, tá? A tipografia da capa, enfim. Mas a história me surpreendeu 100%. Aqui a gente vai ter a Sky, que é essa menina aqui da capa, como a nossa protagonista. E ela gosta muito de dançar desde pequena e ela também gosta muito de cantar. E ela é maravilhosa em ambas as coisas. Ela manda muito bem, tanto na dança como no canto. Desde muito pequenininha que ela é gorda, e a mãe dela, desde muito pequenininha também, pressiona muito, muito ela a emagrecer, a perder peso, a não se expor, porque ela sente vergonha da filha. Tanto que ela sente vergonha da filha dentro da própria família, ela não gosta de mostrar a filha pras irmãs, pras tias, pros primos, etc. E isso também impacta muito nessa questão da dança e do canto, porque a mãe dela sempre falou que ela deveria focar 100% no canto, que ela poderia ser uma Adele coreana, mas que ela desistisse o quanto antes da dança, porque dançarinos não são gordos. Então tem muito forte, eu até diria que é o ponto principal da trama, essa questão da gordofobia. E eu amei isso, eu amei, porque, né, sou um garoto gordo, então eu me vi muito aqui nessa história, ainda que, né, tem aí algumas diferenças. Eu me vi muito nos dramas que a personagem passa, no sofrimento dela, nas questões internas, enfim. Então, aí, de cara, eu já me identifiquei horrores com a personagem principal. E além disso, a gente tem o toque do K-pop aqui. Muito da influência coreana, na verdade, porque a Sky, ela é descendente de coreanos, então tem muito das tradições sul-coreanas e tal, e é uma coisa que eu gosto bastante, mas principalmente do K-pop. Porque a Sky, ela quer ser uma idol, e surge um novo reality show que não é gravado na Coreia, que a novidade é ser gravado em Los Angeles, mas que é pra conseguir, né, astros de K-pop para se mudarem pra Coreia e, enfim, desenvolver uma carreira lá. E a Sky se inscreve tanto para cantar quanto para dançar, porque esse reality show também é meio diferente, assim, porque tem 2 categorias diferentes. E ela consegue passar nas 2. E aí a gente vai ter, aí no desenrolar da história, os desafios que ela precisa enfrentar, né, dentro dessa competição. E aí também, mais uma vez, tem muita gordofobia dos jurados, dos concorrentes, né, da mãe, enfim. Óbvio que também vai ter um romancezinho ali, porque vai ter um boy super gato, né, pra ela se apaixonar, e as coisas vão se desenrolar a partir daí. Então é um livro, gente, que trata de muitas coisas diferentes, mas que sabe desenvolver cada uma dessas frentes de forma, assim,
maravilhosa. Por isso que eu falei que eu vibrei, eu chorei, eu senti raiva, porque tem um romancezinho muito, muito, muito legal, tem uma relação de amizades muito legal também. A relação dela, tanto com a mãe quanto com o pai, é muito bem desenvolvida, então tem esse drama familiar. Toda essa cultura do K-pop é muito bem desenvolvida também. Então, pra mim, é um livro completaço. Eu amei, eu me diverti muito e eu leria tudo o que essa autora escreveu na vida dela. Mas aí, né, como eu falei, depois disso foi só ladeira abaixo, que eu li um monte de livros que eu curti pouco ou até não curti. E aí eu comecei fazendo um vlogzão, né, de lendo 7 livros em 7 dias, que eu aproveitei a época do carnaval. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês irem lá assistir. Então nem vou me demorar tanto assim nesses 7 livros que eu li, porque já tem toda a minha opinião lá. Mas basicamente o primeiro que eu li foi Assim que Tudo Mudou. Esse aqui eu até curti, tá? Só que o problema maior, assim, que eu tive com a história é que é uma história muito adolescente. Então, eu até falei lá no vídeo que se eu tivesse lido com 18 anos, 17 anos, eu teria adorado. Mas como eu tô lendo com a mentalidade de 25 anos, né, já não funcionou tão bem pra mim. Mas preciso reconhecer que tem vários pontos aqui que a autora tratou de forma muito responsável, sabe? Porque vai ter muito sobre bullying, óbvio que vai ter um romancezinho ali bem legal, vai ter sobre exposição na internet. Então é um livro que aborda vários assuntos bem relevantes, até principalmente se você é um adolescente, né, na realidade brasileira, mas que, num geral, assim, não me identifiquei tanto, por isso acabei dando 3,5 estrelas. Depois eu li Ilhados, do Lucas Santana. Esse aqui eu amei, foi meu primeiro e único até agora livro favoritado do ano. Eu dei 5 estrelas, favoritadíssimo, e é basicamente Me Chame Pelo Seu Nome Brasileiro. Sério, é incrível, é sensacional. Se você gosta de um bom romance, esse daqui é o prato cheio, sério. É muito bem escrito. Eu tava enfeitiçado com a forma que o Lucas ia escrevendo essa história e descrevendo os sentimentos que o personagem tem, com relação ao affair dele. E conforme a relação entre os dois vai esquentando, vai se aproximando, a escrita só vai melhorando. Então, de verdade, parecia que eu tava literalmente dentro, que eu era uma molécula ali sendo compartilhada entre um e outro no meio dessa relação aí. Tem várias cenas carnais, se é que vocês me entendem, também, que são muito bem escritas. E também um outro fator que eu fiquei batendo palmas, assim, é que não é só romance. Tem outras problemáticas na história, né? Tem outras questões que também são muito bem desenvolvidas. Tem personagens coadjuvantes muito, muito, muito bem explicados, muito bem colocados na história pra fazer sentido, né? Pra ajudar a construção da narrativa do protagonista. Então, assim, sério, esse livro é divino. Ele é perfeito. Eu amei muito, muito, muito. Esse é um dos livros que eu quero reler, assim, várias e várias vezes durante a minha vida, porque de fato é sensacional. Então, 5 estrelas, favoritadíssimo. Aí eu li Necrotherium, que aí eu fui, assim, pro fundo do poço, porque eu odiei. Queria muito gostar desse livro, porque eu conheço, né, o autor, o Felipe Lima, mas não funcionou pra mim. Eu achei tudo muito rápido, tudo muito sem pé nem cabeça. Os personagens não são nem um pouco carismáticos, a gente conhece muito pouco deles, então assim, quanto mais eu lia, mais eu queria que acabasse logo. E olha que esse é um livro bem curto, tem menos de 200 páginas, e eu não tava aguentando mais. Eu tava assim, acaba, pelo amor de Deus, acaba. Então, até fui com certa expectativa, porque também era uma história de terror, mas o terror também passou longe, então, sério, não gostei nem um pouco, 2 estrelas. Um outro que me decepcionou também foi Amor ou Algo Assim, da Mariana Chazanas. Esse eu queria muito ter gostado também, porque é um romance aquiliano entre 2 homens, né? Mas a relação entre os dois, eu não consegui comprar de jeito nenhum, gente. É muito gato e rato, é um enemies to lovers que pra mim beira uma relação doentia, tóxica. Porque, literalmente, o personagem principal queria socar o outro enquanto eles estavam conversando, e aí logo depois eles estavam transando, mas o cara continuava com vontade de socar, e aí ele até humilhava esse outro enquanto eles estavam ali transando e tal. Então, cara, eu achei muito ruim.
muito ruim. Até mesmo as questões internas de cada um dos personagens eu não curti, não me conectei, então assim, 2,5 estrelas. Mas aí, no meio de tanta coisa ruim, eu acabei lendo também Cravo e Canela, que esse foi um romancezinho que preencheu meu coração, que eu fiquei muito feliz, porque realmente é muito fofo, é um romance mais adulto, porque os personagens são adultos, então tem essa pegada mais diferente, que era o que eu tava querendo. É dentro de uma biblioteca, então essa ambientação, eu acho que todo leitor já sonhou em ter um romance, em desenvolver um romance, né, dentro da biblioteca, então eu achei muito legal. E a progressão da história foi ainda melhor. Então, já li outras coisas do Felipe Mateus, quero ler ainda mais, porque cada história que eu leio dele, eu só me surpreendo positivamente ainda mais. Então, pra isso, dei 4 estrelas e eu super recomendo. Um outro que eu acabei curtindo bastante foi Sai de Cima, do Eliel Vitor. Esse aqui é super divertido. Esse aqui é pra você rir, é pra você ficar feliz, sabe? Porque é um Enemies to Lovers, só que aqui foi muito bem construído. A gente consegue enxergar onde foi a chavinha para eles começarem a se olhar de alguma outra forma. E o humor que tem nesse livro nos leva para uma outra dimensão, assim, porque realmente dá para torcer muito pela redenção dessa relação, né? Dá pra gente torcer pelo casal, dá pra gente sentir o que cada personagem tá sentindo, porque é leve, é engraçado, é divertido, os personagens são muito tridimensionais. Eu queria ser amigo do protagonista, pra vocês terem noção, sabe? Então, esse eu adorei, super recomendo também. E, inclusive, esse eu acho que é ótimo pra tirar da ressaca literária, tá? Então, 4 estrelas. Quero ler tudo que Eliel Vitor escreveu na vida dele. Li também Emma Cobra e a Garota de Outra Dimensão. Esse daqui, na verdade, eu gostei, mas com ressalvas, porque é bem interessante, é bem fluido. Acho que esse é um dos pontos positivos que eu mais gostei, que é bem rapidinho. Só que ficção científica, essas coisas assim de multiverso e tal, não é pra mim. Então eu nem achei ruim, sabe? Mas não, eu acho que eu não sou o público-alvo do livro, entendeu? Então por isso eu acabei dando 3 estrelas, mas se você gosta, é um prato cheio, tá? Porque tem muita representatividade também, que é uma coisa que eu gostei pra caramba. A alusão a fatos reais, né, da nossa história foi muito, muito, muito interessante de pegar aqui. Então, teve ali algumas coisas que eu curti pra caramba, mas como, né, eu não curto tanto assim a temática do livro, eu acabei dando 3 estrelas. E aí, né, como eu falei, quando eu fiz esse vlog lendo os 7 livros, era até carnaval. E eu entrei 100% em clima de carnaval esse ano. Até lá no vlog eu expliquei pra vocês que eu gosto muito de escolas de samba aqui do Rio de Janeiro. Eu sempre fui fissurado nisso desde muito pequeno. E aí eu peguei pra ler Samba de Enredo, História e Arte, que eu ganhei da Record ano passado, que vai justamente contar aí um pouquinho sobre a história, né, dos sambas do Rio de Janeiro, e eu achei, sim, sensacional, tá? Tem muita coisa histórica, de fato, né, sobre como que foi criado o samba, né, como que surgiu o samba na sociedade, quais eram os grupos da sociedade que gostavam, quais não gostavam. Porque, assim, o samba sempre foi muito político, tá? Sempre, desde quando nasceu. E saber mais, conhecer mais da história, pra mim foi sensacional, eu adorei. Teve uma outra parte ali que o autor falou um pouco mais sobre a estrutura musical, que eu não curti tanto porque eu não sou estudante de música, né? Então, assim, não gosto muito dessas coisas, mas acabou sendo uma experiência muito positiva e eu dei 4 estrelas. E aí, justamente porque eu curti tanto, eu peguei pra ler um outro livro sobre escolas de samba, que é Escolas de Samba do Rio de Janeiro, do Sérgio Cabral. E esse eu amei, 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 porque fala de fato da história, da criação de cada uma das escolas de samba mais tradicionais, até mesmo das menores, de como foi diferentes períodos da história para cada uma dessas escolas, e também dá para ver a evolução do papel do samba na sociedade carioca e nacional também, como isso virou um instrumento de soft power, né, de representação brasileira no exterior. Então, assim, é muito bom. Se você gosta de escolas de samba, enfim, da história do samba do Rio de Janeiro, leia esse livro porque vale muito a pena. É uma obra de estudo muito, 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 muito boa. Então, pra esse eu acabei dando 4 estrelas também. Aí, depois disso, gente, eu fiz a pior escolha que eu poderia ter feito no ano, que eu
me desfiz de vários livros, inclusive também fiz um vídeo aqui, né, de book and haul. E lá naquele vídeo, enquanto eu tava organizando as coisas que eu queria me desfazer, né, os livros, eu acabei pegando, né, 5 livros que eu pensei assim, e se eu desse uma chance pra esses aqui, né? E se eu não passasse adiante sem nem ao menos ler? E se eu lesse? Foi a pior escolha que eu fiz, porque eu li 4 livros, na verdade, porque um eu abandonei. Eu li 4 livros horrorosos. O primeiro de todos é After, em HQ. Gente, que coisa horrível. Eu também não vou me alongar, porque tem um vídeo específico só pra eles, né? Eu vou deixar aqui linkado pra vocês irem lá assistir e saber detalhe o que eu odiei, mas basicamente em After eu odiei tudo, porque essa história é horrível e vocês provavelmente já devem saber, né? E pra acabar de completar, o traço da HQ é horroroso, é muito feio. Então eu tava até achando que era problema de impressão, pra vocês terem noção. Então por causa disso eu dei 1 estrela, odiei. Aí eu peguei pra ler Os Contos Macabros de Kanako Inuki e outro que não funcionou nem um pouco pra mim. Os Contos Macabros de Macabro nada tem, são contos bem regulares e além de ser regulares, pra mim não teve nenhum efeito, assim. Eu não curti, não achei interessante, não achei divertido. Foi uma tortura ler isso aqui, e mais ainda porque eu tava na expectativa de ser o Junji Ito mulher, porque muitas pessoas falam isso, né? Que a Kanako Inuki é um Junji Ito feminino. Então, altas expectativas e todas elas foram pro buraco, porque eu dei 2 estrelas e eu não gostei nem um pouco. O outro que eu li foi Um Jantar Entre Espiões, esse também eu odiei, 2 estrelas. Pra vocês terem noção, né, de que realmente foi uma escolha bem ruim eu ter decidido ler esses livros. Porque esse daqui, gente, primeiro que eu não gosto, eu na verdade descobri lendo esse livro que eu não gosto da temática espiões. Eu nunca tinha lido nada sobre isso, então assim, eu não sabia. Mas agora eu descobri que não gosto, não me interesso. E além disso, teve um fato que me incomodou muito nessa história, é que a narrativa inteira acontece numa mesa de restaurante, numa conversa que os 2 personagens têm. Então, toda a história é contada naquela conversa. E isso pra mim ficou muito monótono, porque eu não consegui imaginar de fato as coisas que aconteciam, porque tava sendo ali um bate-papo entre uma pessoa e outra. E talvez isso seja até problema da escrita, né? Porque se a gente for parar pra pensar, tem vários livros que são contados através de conversas, né, de diálogos, e ainda assim a gente acaba imaginando super bem e gostando. Mas isso aqui não funcionou, 2 estrelas, assim, não recomendo. E aí, por último, né, pra aquele vídeo, eu li Kim Ji-young, nascido em 1982. Esse aqui eu até curti, eu dei 3 estrelas e meia, mas não foi um livro que eu amei. Mas esse eu acho, assim, que é um livro bom, que é um livro que trata de assuntos importantes, que traz tópicos muito importantes a serem debatidos na sociedade, da perspectiva coreana, mas que também é basicamente uma coisa universal. Então esse aqui eu gostei e recomendo, 3 estrelas e meia. Antes de passar pro próximo livro, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto da quarta e todo domingo. Deixe seu joinha aí embaixo e me segue nas redes sociais, @cobraletrada em todas elas. Se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui hoje ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, use sempre o meu link que tá aí no box de descrição. E se você tem interesse de participar de um clube do livro, vem pro Clube das Cobrinhas. O link pra participar também tá aí no box de descrição. Todo mês a gente lê um livro juntos. Esse mês, inclusive, a gente tá lendo A Cor Púrpura, que é um clássico. Inclusive, tem até filme recente que foi indicado ao Oscar. E provavelmente a gente vai assistir o filme. Temos sprints semanais de leituras, sorteios e mais. Mas aí, voltando para as leituras, tá quase acabando, eu terminei de ouvir um audiobook que eu tinha começado em janeiro, que é A Idade de Ouro do Brasil, do João Silvério Trevisan. E assim, gente, eu adoro o João Silvério Trevisan, mas eu já me liguei que eu gosto muito das histórias não ficcionais dele, ou até autoficcionais, que ele conta alguma coisa que aconteceu com ele. Porque essa daqui, que é puramente ficção, eu achei bem arrastado e bem difícil de engolir. Na verdade, tem 2 partes muito marcantes da história. Por quê? Qual que é a trama? Aqui a gente vai ter 6 políticos em 2009, porque o período histórico é muito importante, então tá ali no início do governo Lula, então vai ter muita questão política sobre o governo Lula no livro, até mesmo também como o Brasil é visto internacionalmente. E aí a gente vai ter 6 políticos que vão querer criar um novo partido político para se opor ao governo Lula. E nessa história, o líder ali do pseudo partido, como
contrata um grupo de travestis, de drag queens, para satisfazer sexualmente esses políticos. Aí, beleza, essas drag queens vão pra lá, né? E elas vão receber uma bolada, porque, né, só cara que tem muita grana. E nesse meio tempo acontecem coisas que vai desenrolar completamente a história. A história vai pra um lado completamente diferente do que qualquer pessoa está imaginando. Não quero dar muitos spoilers, porque... enfim, é bom vocês lerem sem saber muito da história. Mas por que pra mim foi um pouco difícil? Porque a primeira parte é muito diferente da segunda. A primeira parte a gente tem esse grupo de drag queens se preparando pra ir. Então tem muito sobre como é ser uma drag queen, como é ser uma travesti no início ali de 2010, né? Então, naquele contexto sociopolítico e tal. Isso eu gostei pra caramba, assim, eu gostei muito mesmo. Tava adorando conhecer mais da realidade de cada uma, da história de cada uma, do background e tal, dos sofrimentos, das dores. Mas aí depois, quando os políticos entram na jogada, e aí tem muito do contexto político também, né? Eu não curti tanto. E olha que eu sou uma pessoa que gosta disso. Mas, sei lá, pra mim tudo ficou um pouco raso. E aí o João Silvério Trevisan colocava umas coisas mais filosóficas, assim, na parada, que eu achei que não combinava, e aí só me tirava mais da história, me desconectava. Já que eu gostei muito da primeira parte, eu dei 3 estrelas pro livro, porque, assim, é um livro bom, mas que do meio pro final não me agradou tanto. Continuando aí no mundo dos audiobooks, eu também ouvi, na verdade, Um Mar de Possibilidades, da Lola Salgado, e esse aqui eu super me diverti. Eu tava ouvindo ali enquanto tava na academia, é uma história bem leve, bem simples, é um romancezinho de uma menina que mora em São Paulo, nunca tinha morado em São Paulo, aí ela se formou em jornalismo e foi trabalhar numa agência lá, que ela teve uma super oportunidade, só que ela sofre de burnout por conta desse trabalho. E aí ela meio que forçada pela chefe dela pra tirar férias e espairar a cabeça aí pra algum lugar. E ela resolve alugar uma casa na praia, numa cidadezinha bem afastada de São Paulo, uma cidadezinha bem pequenininha, assim, praiana. E aí lá, ela se apaixona por quem? Pelo cara que alugou a casa pra ela. E aí, obviamente, que vai rolar ali um amor de verão, que no caso é um amor de inverno. É muito bonitinho, gente. A forma como a Lola desenvolveu o romance, eu adorei, eu achei de uma sensibilidade enorme, eu tava torcendo pelo casal, eu gostei muito da construção dos personagens também, porque a gente consegue entender o que levou cada um deles até ali no momento. Então é uma história que pra quem gosta de romance vai ser um prato cheio também. E é super curtinho, tá? É um mini book, né, que é como a Esquilo chama, então eu ouvi em 2 dias, em 2 idas à academia, então é bem rapidinho. Ah, e pra esse eu dei 3 estrelas e meia. E aí, pra finalizar, eu li Fogo da Solidão, que era a leitura do mês do Clube das Cobrinhas, né, de fevereiro. E esse daqui foi horrendo. É um livro sem pé nem cabeça, que é completamente sem conteúdo, na verdade. Porque se a gente tira todas as temáticas que o autor quis colocar, a gente vai ver que é uma história completamente genérica. Nada do que o autor quis colocar na narrativa, de fato, levou a narrativa para algum lugar. Aqui a gente vai ter, na verdade, até uma história muito, muito, muito semelhante com a anterior. Isso foi até uma coisa que eu fiquei surpreso quando eu comecei a ler, que eu tava lendo 2 livros iguais, praticamente, porque a gente vai acompanhar a história do personagem principal, que é um bombeiro na cidade grande de São Paulo, que sofreu de burnout e é forçado pelo chefe a tirar férias. E aí ele escolhe uma casinha numa cidade praiana, que é bem pequenininha, e chegando lá ele vai se apaixonar pelo filho do cara que alugou a casa pra ele. Ou seja, muito parecido com Mais de Possibilidades. Só que a diferença é que aqui é muito ruim, é tudo muito ruim. O romance é muito mal feito. As coisas que o autor inventou pra incrementar a história, pra ter um plot twist, etc., são muito mal inventados, são péssimos. E se a gente pra ver, de fato, não faz diferença pra história, porque ele joga uma informação muito ruim, inclusive muito mal escrita, e depois aquela informação some, sabe? Então, o fato do cara ser bombeiro não quer dizer nada pra história, ele poderia ser qualquer outra profissão, aquilo ali poderia ser em qualquer outro lugar, não necessariamente na praia, e assim,
E aí, essa lista continua até o final. Então, é uma história sem personalidade, sem conteúdo, que realmente foi muito difícil, assim, de ler. Confesso que, assim, consegui ler porque é rápido, né? É um livro curto e tal. E por isso eu dei 2 estrelas, não 1 estrela. Porque até as cenas de sexo também não me agradaram. Tudo o autor colocava buraco, né? Pra falar do negócio lá do cara. Cara, isso me quebrou muito. Como que você vai escrever uma cena de sexo e você vai tratar o negócio do cara como um buraco? E de forma extremamente repetida, sabe? Toda hora, porque lambi o buraco. Porque não sei o buraco do fulano. Cara, ficou tosco, ficou patético, ficou horrível de ler. Então, assim, muito ruim. Aí eu finalizei o mês com uma leitura bem negativa e que basicamente foi um retrato do meu mês de fevereiro, né? Vocês viram que teve até alguns livros ali que eu gostei bastante, dei 4 estrelas e tal, mas a grande maioria foi uma decepçãozinha, foram leituras bem ruins que não funcionaram pra mim e tal. Então eu espero que em março as coisas voltem ao normal e eu tenha leituras ótimas. Então me contem nos comentários o que vocês acharam aí das leituras que eu fiz em fevereiro e me contem também quais foram as suas leituras de fevereiro. Se vocês tiveram um mês tão ruim quanto o meu, eu espero que não. Ou vocês leram coisas boas. Me conta aí que eu tô querendo saber. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!